Que péssimo momento nós vivemos. Não dá para tapar o sol com a peneira. Corremos sério risco de que aconteça o pior conosco nesse campeonato. Antes de falar disso, eu vou pedir para vocês darem um like aqui, curtir, se inscrever no canal para ajudar a análise gremista. Gente, o jogo de hoje prova uma coisa muito clara em futebol, que todo mundo fala, de que o futebol se decide nos detalhes. Hoje esses detalhes foram lamentavelmente colocados contra nós. E temos culpa. O Grêmio fez uma péssima jornada por detalhes, por escolhas. Eu entendo bem essa questão de como o futebol, ele com pequenos detalhes, ele muda muita coisa. Justamente porque no meu caso, eu fui jogador de basquete por muitos anos. E o basquete tem uma característica diferente do futebol. A pontuação nos jogos é muito alta. Portanto, o volume de pontos que as duas equipes produzem favorece com que os erros são cometidos por mais parte do tempo dos dois lados. A qualidade se sobressai muitas vezes. Comumente. Mas no futebol é um esporte de score curto. O jogo de hoje, por exemplo, foi só um ponto, um gol. Poderia não ter tido gol nenhum. Como só um gol pode decidir um jogo? O futebol tem uma característica de ser mais parecido com uma estratégia bélica, com estratégia militar, onde um time pode ficar se defendendo, ou então um time pode fazer aquilo que se chama de jogar por uma bola. Muita coisa se decide com poucos detalhes no futebol. E sobre isso nós temos que dizer o seguinte: o Grêmio hoje até jogava bem. Até jogava bem antes de levar o gol. Num campo com muita chuva. Jogava melhor do que Fortaleza. Gustavo Nunes deitava na defesa deles, grande jogador. Queria da nossa base gremista. O Grêmio tinha tido 4 finalizações em gol e o Fortaleza nenhuma. O Grêmio era mais efetivo em campo. A posse de bola era parelha, até o Fortaleza com um pouquinho mais. Mas o Grêmio jogava mais dentro do campo do Fortaleza. O Grêmio dominava mais as ações. O Fortaleza estava marcando mal pelos seus laterais. O Pavão teve boas jogadas também. Então o Grêmio teve mais chances até chegar ao gol. Só que o que aconteceu? Um pênalti que eu quero falar aqui de cara. Eu acho que não foi pênalti. Eu acho que o pênalti foi mal marcado. Por quê? Porque o Rodrigo Eli, naquele lance do pênalti, ele sofreu uma falta por trás do zagueiro Tite, do Fortaleza, que inclusive formado no Inter aqui. Era um lance difícil de ser analisado pela arbitragem. Não é à toa que o juiz ficou um tempão olhando no VAR. E eu mesmo demorei a formar minha opinião. Mas não foi pênalti. Mas aqui começam a entrar os detalhes que eu falei pra vocês. Um zagueiro experiente como o Rodrigo Eli, muitos anos de Europa, não apenas na Europa, Itália, que é um país onde o zagueiro é o jogador em campo, é o jogador que mais é observado em campo, ao contrário daqui que é o atacante. E muitos anos de Itália. Veja só, ele pulou na bola com os braços abertos. Por que ele abriu os braços? Veja o lance de novo. Porque o Tite fez a falta, e não é que os braços dele simplesmente abriram. Ele abriu os braços pra reclamar a falta. Sabe quando tu sofre a falta e tu fala assim, pro juiz ver que tu tá sofrendo a falta? Ele fez isso. Quando ele levantou os braços, a bola bateu na mão dele. Um veterano. Como pode um jogador de futebol profissional pular dentro... Um zagueiro pular dentro da área com o braço aberto? Mas isso daí é um negócio que não tem cabimento. E aí começa a questão que eu estou dizendo pros detalhes. Há quanto tempo se fala que o Rodrigo Eli tem feito uma péssima temporada? Eu aqui sou só um. E eu vou repetir o que eu sempre repito. Eu não faço perseguição ao jogador. Eu analiso o desempenho. Jogo a jogo. Eu só vejo meus vídeos. Eu não fico fazendo estardalhaços, capa de vídeo com a cara de um jogador, dizer que ele não pode jogar no Grêmio, como vários fazem aí. Eu não faço isso. Eu analiso jogo a jogo. Eu analiso o jogador no contexto.
E no contexto, o Rodrigo Eli tem feito uma péssima temporada. E aí, claro, pode-se dizer, mas hoje o Kahneman não poderia jogar e tal. Vejam só. O Rodrigo Eli até agora é que ele é titular do Grêmio. Gustavo Martins joga melhor do que ele nas partidas que entra. Mas o Rodrigo Eli é que é o titular. Vamos ser aqui sinceros, o Grêmio liberou o Bruno Alves, que também não tem lá nenhuma. Esse retrospecto maravilhoso no Grêmio. Mas ele jogava melhor ou pior do que o Rodrigo Eli? Até ele jogava melhor. Aí começa a questão das escolhas do Renato. Eu também não faço perseguição com o Renato, muitos fazem. Eu analiso a questão, o desempenho dele também. Insiste no Rodrigo Eli como titular. Ele hoje é o titular. Olha, tinha o Jeromel no banco, podia ter botado. Então um jogador dessa experiência comete um erro infantil desse. Depois, o que aconteceu aos 40 minutos? PP fez uma falta absurda, foi expulso com razão, imprudente. Foi com o carrinho com a chuteira solada pra cima. É claro que ia ser expulso. E como que tem sido o desempenho do PP? Pouca gente fala, eu aqui falo. O desempenho dele ao longo do campeonato tem sido muito ruim. Ao longo da temporada tem sido muito ruim. Mas ele é titular absoluto. Ele marca mal. Nem sempre foi assim, é verdade. Ele, quando chegou no Grêmio, tinha um desempenho melhor. Depois do número de lesões que teve, não conseguiu mais voltar bem. Do Queiroz, por exemplo, que hoje, com a bola no pé até jogou bem, mas marcando muito mal, até pior que o PP, mas nunca testado. Dá uma sequência. Por que trouxeram? Pagaram caro por ele, a gente sabe disso. O Dodge agora, titular, era reserva. Ronald, é da base. Raramente é testado. Edenilson foi trazido. O Grêmio pagou pra trazer o Edenilson do Atlético Mineiro. Nunca joga ali naquela posição, onde ele muitas vezes jogou. Jogou a maior parte da carreira ali, naquela posição. Mas não, o PP é titular absoluto. E hoje foi expulso de maneira ridícula. Essas são as escolhas que eu tô falando pra vocês. Essas são as escolhas. E no jogo de hoje custou caro. E aí vamos lá. JP Galvão, outro que eu também não persigo. Eu analiso jogo a jogo. Como é que ele se foi hoje? Muito mal. Na partida passada, muito mal. Gente, a gente fala dos números. Geralmente a imprensa fala dos números dele como os gols dele. Só 3 gols em 27 ou 28 jogos. Mas ninguém fala um outro detalhe. Que é o seguinte, ele sequer chuta em gol. É um jogador que não chuta em gol. Eu nunca vi um jogador fazer gol sem chutar. Sem cabecear. Mas então, e aí, só que o Renato, ele tem uma característica, assim, me lembra um pouco o Celso Roth nisso aí. Quanto mais dizem que o jogador tem que sair, aí ele que ele mantém. Ele quer mostrar que manda. Aqui quem comanda sou eu. Ele tem essa característica. Lembram em 2018 quando ele manteve o Bressan na zaga? Que o Bressan aí, jogador com raça, esforço, até um gremista. Jogador assim que respeita a pessoa do Bressan. Mas assim, que vinha muito mal naquele campeonato. Todo mundo dizia que ele estava mal, que tinha que sair. E o Renato bancava. Muitas vezes dizia, botava até ele como capitão para mostrar o quanto era jogador de confiança. Você lembra o que aconteceu? Nos custou uma Libertadores. Pouca gente fala disso. Em 2018 o Grêmio não foi para a final da Libertadores por um erro do Bressan. Que todo mundo apontava que não estava bem. E o Renato mantinha ele. Aí depois que fez um pênalti absurdo, a mão lá em cima. Aí o que fizeram? Afastaram e venderam para os Estados Unidos. O problema era ele. Quem escalava? Mesma coisa que está acontecendo agora. Então, quer dizer, aí o que o Renato fez no intervalo da partida? Colocou o Nathan Fernandes, que é o que todo mundo pedia no lugar do JP. Quando ele fez isso, o que ele admitiu? Que estava errado o tempo inteiro. Todo mundo dizia pra fazer isso. Fez no intervalo. Ou seja, a gente perdeu 45 minutos. E aí com o jogador a menos, muito dificilmente ia conseguir empatar ou virar. Até quase empatou, vamos chegar aí. Vamos chegar nisso. Nathan Fernandes, que eu acho um baita jogador, jogou muito mal hoje. E eu até tenho medo disso. Agora talvez não jogue mais depois dessa, né? No final do jogo, o Nathan Fernandes teve a bola pra empatar. Sem goleiro, chutou pra cima. A bola caiu mal pra ele, mas... Depois ele fez um pênalti no final que não foi o juiz, o jogador desse tentou cavar, né? Depois o VAR
anulou o pênalti. Mas assim, futebol se decide muitas vezes dos detalhes. De novo, o Nathan jogou mal, agora vejam. Ele entrou centralizado. Um jogador do porte físico, ele não é um jogador alto. É difícil jogar centralizado. Pra jogar ali, tinha que jogar junto com um outro jogador ali, com o Gustavo, ou com o Pavão jogando próximo. Aí ele poderia jogar no ataque, mas ele isolado, centralizado, não vai jogar. Não vai jogar. Então quer dizer, esse tipo de coisa custa caro. Custa caro. Aí vejam, aí botou o Nathan Pescador pra articular o jogo. Bom, se ele entende que o Nathan Pescador pode fazer a função, então que coloque. Agora, ele coloca lá na metade do segundo tempo. E aí, bom, aí o Cristaldo entrou 40 minutos do segundo tempo, entrou o Cristaldo. Cristaldo, pode ser poupado, tem ganhado no final de semana, teve febre recentemente, beleza. Mas então nem colocou os 40 do segundo tempo. E ele ainda botou uma bola ali pro Nathan Fernandes, que poderia sair na cara do gol, mas botando a bola no calcanhar do Nathan Fernandes. Péssima partida do Nathan Fernandes. Outra coisa sobre o juiz, né? Primeiro tempo ele terminou o primeiro tempo com um contra-ataque perigoso do Grêmio em andamento. Juiz muito mal na partida. Claro, tem que apontar tudo. Não pode ser chapa branca. Não pode fazer perseguição e nem pode ser chapa branca nessa hora. Senão a coisa não anda. Olha, a realidade triste, dura, cruel, é que o Grêmio hoje é vice-lanterna. Quem é que tá feliz com isso? Não dá. Quem fica calado agora tá sendo conivente. Claro, quem vai ficar só bombardeando também tá só ajudando a empurrar. Eu não faço isso. Eu analiso de maneira crítica sempre. Aqui eu sempre digo, eu sempre repito, aqui é o canal da análise gremista. É isso que eu faço aqui. Bueno, eu vou dar as notas dos jogadores aí, porque me reclamaram que nos últimos jogos eu não dei, então eu vou dar as notas aqui, tá bom? Ia esperar aí o Grenal, o que vai ser, que a gente tá nervoso. Eu tô nervoso já com o Grenal, sinceramente. Mas vamos lá. Notas dos jogadores então. Goleiro Marquezinho, não falhou, fez uma boa defesa, nota 6. JP, lateral direito, João Pedro, nota 6. Rodrigo Eli, nota 1. 1! O Gustavo Martins, nota 6. Reinaldo, nota 5. Dodi, nota 6. Eu só tô falando das notas, nem tô analisando muitas notas aqui, tá? PP, nota 1 também, assim como Rodrigo Eli. É por causa de lance isolado? É. Esses lances isolados nos custaram o jogo. Pavon, nota 6. O Duqueiroz, olha, nota 5, porque o que ele errou de bote. Os caras passavam reto por ele. Com a bola no pé, bons lances, tem habilidade, mas os jogadores passam direto por ele, passam reto. Gustavo Nunes, nota 7. Foi o principal jogador do Grêmio, com certeza. JP Galvão, nota 4. E o Nathan Fernandes botou nota 5, 1 ponto acima. Que entrou, como entrou no intervalo, eu tô dando nota, né? Edenilson entrou bem. Jogador que entra durante o segundo tempo eu não dou nota. Mas o Edenilson entrou bem na partida. Teve alguns lances interessantes aí, né? Aí, outra coisa, né? O Renato ficou trocando um volante por outro. Gente, o time perdendo, como é que ele substitui um volante por outro? Sabe? Aí botou o Carbajo, aí botou, né? O Denilson. Mas isso daí, né? Enfim. Também botou o Cristaldo não jogou pouco tempo, nem tem muito o que analisar sobre isso. Agora, já que botou o Cristaldo, porque botou o primeiro o Nathan Fernandes e depois o Cristaldo. E aí os dois jogadores foram da mesma função, batendo cabeça. Muito. Olha, Renato foi muito mal nessa jornada. Nessa e na anterior. Isso tem que ser apontado. Mas não tô aqui pregando a saída dele. Inclusive, eu acho que tem que ficar. Se sair, vai piorar tudo, não tem nenhuma dúvida. O time é montado a partir dele. Essa é a realidade do Grêmio. Tem que analisar as coisas como são. E aqui é o canal da Análise Gremista. Bom, gente, peço de novo para dar o like aqui, curtir, se inscrever. A gente se fala aí. Dale Grêmio.